De olho na conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus. No dia 21 de abril de 2025, o mundo recebeu a notícia do falecimento do Papa Francisco, uma figura que marcou para sempre a Igreja Católica, quando optou por seguir os verdadeiros ensinamentos de Jesus, através da luta pelos direitos humanos, da luta contra as desigualdades e da sua mensagem de paz. A sua morte tem uma consequência para todo o mundo. Num cenário de tensões geopolíticas, crise climática e crescimento da extrema-direita, tornam-se urgentes as ações de transformação social pelos povos que mais sofrem as contradições do atual modelo de produção. Nesse sentido, o Papa conclamou os fiéis para tornarem a Igreja um espaço de libertação, próxima daqueles que a necessitam, uma retaguarda para todos que lutam por um mundo mais justo. Nessa edição do De Olho na Conjuntura, começaremos a trilhar os caminhos que trilhou Francisco para levar essa mensagem de esperança. Começando pela teologia da libertação, corrente que influenciou toda uma geração de religiosos no século XX e ajudou a construir uma série de lutas e de movimentos sociais em toda a América Latina. Contaremos com a ajuda de Iracema Lima dos Santos, militante popular e diretora da Escola Família Agrícola de Jabuticaba, em Quixabeira, na Bahia, e Valderli Casais, da Comissão Pastoral da Terra e da Articulação Rio Pardo Vivo e Corrente. Teologia da Libertação é um movimento que surgiu na década de 60 na Igreja Católica para ajudar as pessoas oprimidas, escravas e sem direitos a refletir a realidade e buscar a transformá-la. Nós podemos situá-la como um movimento, considerado por muitos como um movimento teológico, mas que se o situarmos dentro de uma linha do tempo maior, vamos entender, vamos encontrar, ele se inicia lá na década de 60, né? Aqui no Brasil, ele ganha força na década de 80. A igreja, né, a Igreja Católica, a Igreja Viva, o povo de Deus, que se situa dentro desse mundo, foi também envolvido por esse movimento e os cristãos passaram a se questionar quais contribuições os cristãos poderíamos dar a partir da nossa fé. Uma fé que se manifestasse engajada, conforme orientou o Vaticano II, e, para além do Vaticano II, tendo também como centro o Evangelho de Jesus Cristo, né? O nosso Mestre e Senhor, que passou no mundo libertando as pessoas de muitos dos seus males, né? O movimento da teologia da libertação, então, assim a gente pode dizer, né, que ele passa a ter presente que é preciso lutar pela libertação dos pobres materiais e das classes oprimidas, né, por meio de práticas eclesiais e políticas, iluminadas também pela palavra da revelação. A teologia da libertação aqui na Bahia, desde a década de 60, 70, fez surgir o SEAS, ajudou a criar a CPT e antes o CIMI, né, ajudou, né, na articulação das SEBs, que é a nacional, mas na Bahia ela veio ser fortalecida. E aí ajudou na discussão, na reflexão, que deu elementos para que muitos cristãos pudessem participar da política partidária, né, vendo para uma transformação melhor da sociedade, e também ajudou muito na criação da CUT, né, que é Central Única dos Trabalhadores, ajudou também na retomada de sindicatos que eram pelegos, né, ajudou muito na reflexão, na luta pela terra, principalmente aqui na Bahia, onde tivemos uma região mais conflituosa na Bahia desde 80, mas a partir dessa discussão, a teologia da libertação levou muitos cristãos a apoiarem as famílias que lutavam pela terra. Nós tivemos o surgimento das comunidades eclesiais de base e nesse movimento, a partir desse movimento,
todo um fortalecimento dos sindicatos, das associações e outros movimentos. E dentre esses nós temos e podemos destacar a Comissão Pastoral da Terra, né, a CPT, que passa a se expressar como a aplicação prática, né, dessa teologia da libertação. E também a teologia da libertação ajudou muitos padres, né, muitas freiras, muitas pessoas que estavam engajadas na igreja a pensar melhor, né, a trazer o evangelho, a reflexão de Jesus naquele tempo para a reflexão hoje, né, a situação em que Jesus falava que a parábola do bom samaritano, quem faz a vontade de Deus é aquele que olha para o pobre, caído, né, que olha por aqueles que estão sofrendo, para que eles possam ter sua vez e voz na sociedade, para que sua dignidade seja respeitados como filhas e filhos de Deus. Então, a teologia da libertação ela trouxe muita força e essa reflexão mais, né, dentro da realidade para isso, para transformar aqui na Bahia, onde a gente hoje, né, temos conseguido as pessoas a pensar melhor, se organizado melhor, a se articulado melhor. Nesses anos todos, ela perdura e ela tem enfrentado muitas lutas e muita resistência, né? Até hoje, ela luta pelos direitos dos oprimidos. Ela está nos territórios, em defesa dos territórios camponeses, defendendo o direito à terra, né? Lutando contra o trabalho escravo, lutando contra a violência que está sendo e continua sendo praticada no campo. Olha, a teologia da libertação nos dias atuais, ela pode, né, ainda contribuir, porque ela não morreu, ela está naqueles e naquelas que estão ainda ajudando as pessoas a refletirem melhor por uma sociedade melhor, mais justa. Mesmo apesar de algumas decepções com algumas lideranças que surgiram, mas tem pessoas que ainda pensam, né, no coletivo, em mudança de uma sociedade melhor, a luta pela natureza, né, onde a natureza tem seus direitos e que cuida de nós e que deve ser respeitada nos seus direitos e também ser valorizada. Então, a teologia da libertação ela não reflete só um homem, um ser humano, mas ela reflete todo o conjunto de uma visão de um mundo integrado, né? Um mundo onde todo mundo todas as vidas sejam respeitadas. Então, a teologia da libertação ela tem muito isso de contribuir e ainda continuar contribuindo para isso. E ela pode também, a teologia da libertação, fazer com que surjam novas lideranças, né? Porque alguns movimentos já estão meio desgastados e fora de nexo, porque se envolveu muito na política partidária e esqueceu de um todo, né? Ficou na política pensando que ia mudar. Então, a teologia da libertação ela tem que ser disseminada nas bases para ajudar as pessoas que estão lá ainda dormindo a acordar para uma realidade melhor, viver uma espiritualidade que transforme a realidade. Então, não dá para se tirar a teologia da libertação, porque sem essas vozes, sem esse profetismo que está presente na teologia da libertação, não será possível construir um outro mundo possível, um outro mundo mais justo e mais fraterno. Sem o profetismo presente na teologia da libertação, nós não conseguiremos. Nas palavras de Francisco, que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Seguindo os fundamentos da teologia da libertação, o Papa Francisco sabia que a esperança aqui é muito mais do que esperar que a justiça divina se estabeleça no mundo. Pelo contrário, é a certeza que sem a nossa intervenção concreta, o mundo persistirá nos caminhos da desigualdade, da guerra e da destruição da natureza. Sigamos essa mensagem e façamos, a partir das bases, um mundo novo.
O De Olho na Conjuntura é uma iniciativa do Centro de Estudos e Ação Social. Apresentação e edição, Matheus Brito. Para saber mais, acesse www.ces.com.br. Nos acompanhe também nas redes sociais, @CESBahia. E não esquece de seguir o nosso canal, o link está em nossa rede. Até a próxima!